Você, então, tava em engenharia, e daí... Tava em engenharia. Essa época que eu entrei na faculdade, eu tava tipo, cara, ou agora eu encontro amigos cristãos e eu consigo viver isso. porque faculdade é e eu, muito tipo, aquele bato o pé momento. com a minha família e falo é isso e pronto, porque eu ainda era muito. Eles Você viam entrou muito muito. nova, com 17. Eu entrei com 16 anos. É que eu faço aniversário em abril, né? Então a faculdade começou em março, com 16, abril fazia 17. Como você terminou Nossa. a escola? É É um gênio, né, gente? Prodígio aqui. É que eu entrei com 5 anos na primeira série. Na época, acho que minha mãe acabou, tipo, eu já era alfabetizada, falou vai. pra eu entrar. E quando eu fui pra engenharia, eu falei, agora ou nunca. Aí fui, tinha amigos, daí eu estava nessa célula. Teve um parênteses aí nesse meio que eu decidi, aí no meio do primeiro ano de faculdade, eu decidi que eu não ia mais ser crente. Tipo assim, eu falei, cansei. Vou desviar, mas agora eu vou desviar pra valer. Eu vou namorar alguém e eu cansei. Quero curtir a vida. Quero curtir a vida, Aí foi uma época que eu fui pra Londres, eu fiquei um mês lá. E aí, tipo, eu fiquei na casa de um tio que era super ateu. Aí eu decidi que eu ia namorar um cara lá, que eu ia voltar, eu ia namorar ele. E, tipo, ia ser isso. É uma história bem doida, mas basicamente Deus não deixou isso acontecer. Eu fui obrigada a ir na igreja com meu pai. E aí, quando eu fui, aí eu recebi uma palavra de Deus, tipo... Seu inclusive pai tava lá também. Então, ele tinha se mudado pra Joinville, uma cidade em Santa Catarina. E esse pastor lá não me conhecia. E aí eu fui visitar meu pai. E eu até falei, pai, eu não quero ir na igreja, eu tô num outro momento. Pai, não, você tem que ir, pelo menos o pastor te conhecer e tal. Aí, não dá, né? Fui. Aí cheguei lá e aí eu recebi uma palavra que mudou tudo. Tipo, inclusive ele falou, quando Deus quer fazer uma coisa, ele faz, né? Nessa palavra ele falou que tinha tido uma visão e tal, e viu que eu tava prestes a namorar uma pessoa e que eu tinha decidido que eu ia desistir e tal, mas que Deus tava me dando aquela experiência pra eu saber que era pra eu esperar mais um pouco, porque eu tava prestes a conhecer a pessoa que ele tinha pra mim. Uau! E eu nunca a famosa palavra de conhecimento, né, cara? Incrível. E eu nunca tinha... Eu tinha recebido, assim, uma outra palavra, mas muito geralzona, nunca uma coisa assim, tipo... Cara, eu tava real com aquilo acontecendo. E ainda falou que via, tipo, a minha vida inteira dividida entre esses dois mundos e tal. Aí eu chorei. Falei, tá bom, Deus. Aí terminei com o cara. Falei, não vai acontecer, esquece, você não me conhece e tal. Isso foi 13 de setembro de 2012, exatamente um mês depois. Eu vou na célula da faculdade e lá tá Israel. Dia 13, hoje é dia 13 Então eu também, digo aqui pra vocês, pegando um disclaimer. Frequentem Dunamis Pockets. Exato. O pessoal do Dunamis Pockets namorem entre si. Perfeito. Eu conheci a minha esposa também num Dunamis Pockets, olha só. O meu noivo da Rafa era do Dunamis Pockets. Líder do Dunamis Pockets. Momento muito fértil. Então, assim, gente, tá certo, tem que frequentar o grupo cristão na faculdade, sim. Verdade. E aí foi. Aí Israel chegou lá e nesse tempo ele também tava tendo lá, tipo, quase também tomou uma decisão errada, tipo, um mês antes. Então Deus fez uma intervenção sobrenatural nos dois, assim, pra tipo, calma, não tome essa decisão, vocês vão se conhecer daqui a pouco. Foi muito louco, assim. E a gente se conheceu e 9 meses depois a gente tava casado. Não. Essa história é o Prime. Rápido, eu amo. No dia que a gente se conheceu. Até porque ele recebeu uma palavra no dia, alguma coisa assim, que ele ia conhecer uma menina loira, 2 do olho semanas azul, antes. alguma coisa assim. Deu o checklist todo lá, coisas até pessoais, íntimas e tal, ele recebeu essa palavra. Aí quando a gente se conheceu nesse dia nessa célula, e aí a gente começou a conversar, como ele tinha recebido essa palavra, ele tava muito, tipo, eu sei que é ela. Intencional. Mas é pra ser. E aí a gente tava se conhecendo e tal, eu via que ele tava muito decidido, tipo assim, passou 2 semanas, ele tava falando de casamento já. Eu falei, calma. Eu, Israel, também Eu tenho intenso. 17 anos, eu nunca tinha namorado ninguém. A minha família, né, que eu morava, não era cristã. Eu tava começando a faculdade, na minha cabeça, assim, minha mãe super feminista me criou o seguinte: você vai fazer faculdade, você vai se formar, vai ter tua independência, depois você vai casar. E aí ele veio pra sacudir minha vida inteira. Começou. Desconstruiu muita coisa. Começou que no dia que a gente se conheceu, ele falou: que curso você faz? Eu falei: eu faço engenharia. Ele falou: engenharia? Não tem nada a ver com você, eu acho que você vai mudar de faculdade. Nossa, é muito Israel. Eu falei... Não, faz assim. Faz o seguinte. Sai do teu curso. Já vamos matricular você aqui. É muita isso. cara dele. E eu falei, cara, você nem me conhece, eu vou super bem, eu tiro 10 em cálculo. Eu não vou sair. E ele falou, não, a gente vai orar sobre isso, Deus vai. Aí foi, realmente a gente orou, aí eu comecei uma crise daquele dia. Eu falei, nossa, eu realmente não quero fazer isso pro resto da minha vida, não é isso que acho que Deus tem pra mim, porque eu não tinha orado também quando eu fui escolher isso. E aí a gente começou nesse processo, Israel, vocês conhecem, um cara super intenso, ele fez jejuns e fez tudo, e ele falava, não, Deus vai dar a data do casamento. Eu sou uma pessoa mais racional, assim. Claro, eu
estou super aberta a intervenções de Deus, mas naquela época eu não sabia muito que... Como assim, vai orar e Deus vai dar uma data? Eu achava, achava ele meio louco, mas aquela loucura me atraía. Tem a história das confirmações, né? Foram 7 confirmações, como é que foi? Ele pediu várias confirmações, uma coisa mais louca que a outra. Até ficava até meio chateada. Eu falava assim, cara, você não sabe ainda se quer casar comigo? Tipo, tá marcado o casamento. 12 anjos já falaram com você, 12. cara. Não, eram umas coisas muito doidas. Mas foi muito bom, assim, porque me esticou muito na minha fé. Então, a gente teve que... Quando ele falou, cara, olha, recebi essa palavra, tal, vamos orar, vamos deixar Deus escolher, não tem porque a gente esperar, primeiro, não vai esperar 5 anos de faculdade, a gente vai, então vamos deixar Deus escolher o tempo da gente casar. Ele já trabalhava, a gente tinha condições financeiras de fazer isso, e aí quando a gente foi orar, ele estava até no monte nessa época, tipo, Deus deu a data do nosso casamento. No mesmo dia eu tive um sonho com essa mesma data. Aí a gente casou numa segunda-feira. Crazy, não sei. A gente falou, se é pra obedecer, vamos obedecer direitinho. God's way. E aí e era uma data super perto. E aí imagina a crise, tipo, com a minha família. Aí a gente orou muito. Foi um namoro muito, assim, não que a gente seja santo, né? Claro que a gente tem as nossas lutas, mas a gente foi muito assim, a gente sabe que isso é um propósito de Deus. Deus tem uma pressa que a gente foi entender depois. E a gente teve que lidar com toda a minha família que achava que eu tava casando por interesse, que achava que eu tava grávida, que achava que... Enfim, foi um momento bem difícil, assim. E pra mim, tendo essa personalidade mais, tipo... Não querer desagradar a minha família. Então, eu tive que ser muito firme. E aí, foi isso. Eu casei, mudei de faculdade. Minha vida mudou completamente. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência, tipo, de liderança em igreja. Eu já saí... Ele era filho de pastor. Meus sogros pastores. Já casei, já fui líder de jovens junto com ele. Você foi pastora, né? Pois é. Aí, ó. Sim. É muito doido, né? Muita gente não sabe, mas a gente aí foi líder um tempo de jovens, aí um tempo a gente foi ungido pastores e a gente ajudou a pastorear a igreja junto com os meus sogros e tal.